Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Álvaro Ribeiro, eu sou um artista 3D e eu trabalhei nessa belezinha aqui. Esse aqui é o Geralt, da Prime One Studio, uma estátua incrível que eu gostei muito de ter participado da produção dela e eu gravei aqui um unboxing muito legal e um review também, falando várias curiosidades e besteiras por trás do processo de criação dessa estátua. Esse aqui eu já vou deixar bem claro, é um unboxing fake, né? O último da série dos unboxings fake, porque é uma estátua que já tem alguns anos, mas eu fiz questão de guardar ela, tirar da caixa, gravando todo o processo, montando a peça, para vocês terem a experiência completa, né? De como é ter uma peça premium como essa aqui. Então relaxa aí na cadeira, pega a pipoquinha e vamos nessa. E aqui nessa caixa tem um detalhe legal, que eu não sei se eu não notei nas outras estátuas da Prime, mas nessa aqui pelo menos tem, né? Que aqui já fala o número da edição dela. Então esse Geralt aqui é o número 314 de 500 que foram feitos. Essa aqui é a versão exclusiva, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então agora eu vou tirar ele da caixa. Até então eu estava usando a caixa do Geralt como mesa para os outros unboxings, mas agora ele é a estátua do unboxing, então vou ver se eu pego outra estátua da Prime para colocar aqui. A mesa dessa vez vai ser a caixa do Arcanite. Essa estátua do Geralt é bem grande, mas ela veio em apenas uma camada, né? Só tem uma caixa dela com duas partes de isopor, só que a compensação é bem grande, né? Inclusive eu recebi junto as três estátuas da Prime que eu tenho, né? Que é a do Geralt, essa aqui, e as duas do Batman Arcanite. E antes de tirar aquela caixa parda, né? Aquela de papelão, eu achava que essa aqui era do Batman, alguma do tipo, mas era do Geralt, era a maior delas. Apesar de ser uma escala um pouco menor. Tomei uma porrada aqui na cabeça do isopor. A estátua aqui do Geralt também vem com aquele tecido, que é o mesmo que veio na estátua do Arcanite, né, para proteger a pintura, para não arranhar. Então a embalagem aqui é muito legal. Então agora eu vou tirar todas as peças aqui, colocar em cima da mesa e depois a gente vai montar toda a estátua. E aqui em algumas partes também vem algumas espumas para proteger a estátua, né, para evitar dela balançar muito durante o transporte. E eu vou tirar aqui primeiro a base, que é gigantesca. Aí já vou colocá-la aqui na base giratória para facilitar a montagem. Agora aqui o corpo do Geralt. Muito legal. Aqui tem algumas flechinhas dele. Infelizmente uma veio quebrada. Não, tô brincando, ela é quebrada mesmo, desculpe ela assim. Aqui a ombreira dele, ó. Uma cota de malha muito realista, impressionante. E aqui as duas cabeças que vêm na estátua. Depois eu vou falar um pouco mais sobre elas. Então antes de começar a montagem aqui, eu coloquei umas luvas. Era para ter usado luva antes de tirar ele da caixa, né? Porque
Isso evita que o óleo da mão, a sujeira, o suor vá para a peça, né? Mas enfim, eu esqueci, mas agora eu já coloquei. Então a montagem dele aqui é bem simples, bem tranquila. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o corpo aqui na base. Agora eu vou encaixar essa fita aqui nessa faixinha que ele tem. Isso aqui, assim, toda a estátua é de um material bem duro, né? Que geralmente eles utilizam polystone, que é uma resina bem pesada e bem dura. Só que algumas partes, né, como vou mostrar daqui a pouco também, outra parte, as empresas utilizam materiais diferentes. No caso aqui do Jarrett, né, ele tem umas faixas de couro que são soltas, então para funcionar para a produção, a Prime One decidiu usar um material flexível. Porque se aqui fosse polystone também quebraria muito fácil. Então são 3 tiras flexíveis e no meio aqui tem um anel assim, de metal de verdade. Agora é só lembrar como que encaixa isso aqui. Eu vou até olhar o manual dele aqui, faz muito tempo que eu não monto. Ah, e junto com a peça também vem esse manualzinho bem básico, né, pra você montar. Eu acho que eu tô montando errado isso aqui, pera aí. Acho que esses caras mostraram errado aqui na hora de montar. Ah, agora sim. Se a gente olhar aqui atrás, ó, cada uma dessas tirinhas tem um plugzinho. Aí é só dar a volta aqui e encaixar aqui, ó. Depois de umas 15 horas eu consegui montar aqui. Eu acho que foi o maior desafio da minha vida, colocar essa faixa aqui, mas agora tá certinho. Agora eu vou colocar as espadas dele nas costas, né? No caso, aqui só uma bainha. Isso aqui. E a espada. Deixa eu ver se essa ordem tá certa. É isso mesmo. E por último, aqui nas costas tem esse crossbow, né? Essa besta aqui dele. Tudo tem um plug, né? E um ímã bem forte. Então só de chegar perto aqui ele já fica preso no lugar. Agora eu vou colocar as ombreiras dele. Essa fica aqui. Deixa eu ver. E essa fica aqui. A mão esquerda dele aqui é bem simples, só colocar também. E a direita aqui com a espada, bem grande a espada, vem aqui. Por último aqui no Jarrett a cabeça. Ele tem duas, né, mas eu vou mostrar outra depois. E aqui na base tem 3 itens que a gente tem que colocar. Um é esse símbolo, né, esse brasão que ele tem do lobo, ele vai aqui na frente. Mas tem até um caso interessante para falar sobre essa peça aqui. Não é comum, mas às vezes as estátuas elas vêm com alguns problemas de fábrica, né, de fabricação. E assim, depois de esperar meses, pagar imposto e tudo mais, vocês acham que ia vir perfeito o meu Jarrett? Claro que não, né? Então, quando eu fui montar ele, eu percebi que o ímã que vem nessa peça aqui, ele estava invertido. Então, quando eu chegava perto do plug para encaixar, em vez de atrair, o ímã estava repelindo. Então, era impossível encaixar a peça. Eu poderia contatar a Prime One para eles enviarem um outro escudo, mas ia ser super burocrático, chato, assim, demorado. Então, no mesmo dia, eu peguei umas ferramentas minhas, uma broca, saí comendo aqui esse plug, eu tirei o ímã, virei ele, colei com Durepox, lixei e pronto, funcionou perfeito. Então, assim, resolveu o problema, sem dor de cabeça, tá tranquilo. Ninguém vai ver isso mesmo, vai ficar aqui pra dentro, né? Agora é só chegar aqui, funciona.
E aqui, ó, na base também vem essas correntinhas, que é como se fosse uma, sei lá, corrente colocar no pulso, assim, ela tem uma travinha aqui que a gente abre e ela encaixa aqui na base. E por último tem essas flechinhas aqui que ficam na cabeça desse monstro que ele matou aqui. Deixa eu só lembrar onde fica cada uma. E pronto, uma montagem bem tranquila. Tá aí o Geralt para a gente fazer a análise dele. Então tá aqui o Geralt. Eu chamo ele carinhosamente de Geraldão. Então esse aqui é o Geraldão. Primeiro eu vou contar um pouquinho da história por trás dessa estátua, né? Eu fui o artista 3D responsável por ter trabalhado nela para Prime One há alguns anos atrás. E foi uma experiência muito legal, porque diferente do Batman, do Arkham Knight, que eu acho personagens incríveis, gosto muito, esse aqui é de um universo que eu gosto muito mais, que é esse universo medieval. Então, para mim, trabalhar com esse tipo de monstro, espada, armadura, é mais próximo do meu universo. Então, realmente foi um projeto dos sonhos fazer isso aqui. Inclusive, quando eu fui fazer um acordo com a Prime One, que eles iam me dar 3 estátuas, né? 2 já estavam definidas, que eram o Batman e o Arkham Knight. Eu tinha que escolher uma terceira. E assim, eu já tinha trabalhado em várias estátuas incríveis, mas eu fiz questão de receber o Geraldão aqui, porque realmente é uma estátua que eu tenho muito orgulho, assim, eu acho que o design dela ficou muito legal. Bom, essa estátua aqui é na escala 1:4, ou seja, né, ele é 4 vezes menor do que o Geraldão seria no mundo real. E foram feitas 1.500 peças dela. 500 peças são a versão exclusiva, que é essa minha aqui, que vem com 2 cabeças, né? Essa cabeça aqui é a que vem na versão exclusiva. E 1.000 peças que são na versão regular, que vieram sem essa cabeça extra. Eu particularmente uso só essa cabeça aqui, mas depois eu vou mostrar com calma a outra. Do mesmo jeito que eu falei nos unboxings do Batman e do Arkham Knight, que inclusive se você não viu, corre lá para assistir, eu não considero que eu sou o escultor dessa estátua. Eu considero que eu trabalhei nela como artista 3D, mas, do mesmo jeito que aconteceu naquela linha, eu tive acesso aos arquivos do jogo do Witcher. Então, eu recebi na época vários e vários gigas com todas as roupas, né, todas as armaduras, todos os monstros, tudo do jogo. Então, assim, pra mim foi uma experiência indescritível. Eu, como fã dessa franquia, desse universo de RPG e tudo mais, novo, brasileiro ali, começando a vida e tendo acesso a todos os arquivos de um jogo desse tamanho, né, que recebeu tantos prêmios, para mim foi uma honra. Inclusive a gente teve essa possibilidade, né, de escolher qual monstro que seria na base, qual armadura, porque a gente tinha acesso a tudo. Então, a gente escolheu fazer o Geralt aqui com a armadura principal, né, que ele começa o jogo, que na minha opinião tem um design muito legal, mas a gente escolheu ela por ser mais icônica, né? Todos os pôsteres e tudo mais, ele tá com essa armadura aqui, então a gente identifica melhor o personagem. E a gente escolheu esse monstro aqui, depois de escolher várias, né? A gente também foram feitas na época mais 4 estátuas, né? Da Yennefer, da Triss, da Ciri e do Eredin. Eu acho que é esse o nome dele, Eredin, que é o vilão do jogo. Então a gente teve que escolher um monstro para cada base, teve todo um pensamento assim, e eu fui responsável por meio que pensar assim, o design dessa linha. Então todas as estátuas, se você colocar uma do lado da outra, todas combinam, tem o mesmo estilo de base e tudo mais. E pro Geralt a gente escolheu esse monstro aqui porque ia combinar, assim, esteticamente mesmo, ele pisando assim na cabeça do monstro, né, um monstro bem grande assim, ia dar bastante imponência para a estátua. Tem até um fato muito engraçado, que na época que eu estava trabalhando nesse Geralt, eu comecei a chamar ele de Geraldão, e não sei porquê, entre meus amigos lá, os artistas 3D, começou a surgir uma piadinha assim, de chamar ele de Geraldão, terror das menininhas.
porque eu acho que no jogo ele é super pegador, né? Ele fica com várias mulheres lá, e a gente veio com esse nome idiota, e por algum motivo eu fui mandar um arquivo para Prime One, e eu tinha salvo o nome do arquivo como Geraldão Terror das Menininhas. Então até hoje eu torço para os caras não terem jogado isso no Google Tradutor. Mas enfim, vou falar um pouco mais aqui da peça em si. Vou falar primeiro da base aqui e depois a gente vai subindo até chegar no Geralt. Bom, essa base aqui, a ideia é como se ele tivesse acabado de derrotar um monstro, né? Eu admito que eu esqueci o nome desse monstro aqui, mas é um monstro que tem muitas variações dentro do jogo, né? Alguns com fogo, resistência a fogo, gelo e tudo mais. Mas eu escolhi esse aqui, que é um que fica em uma caverna. Então, consequentemente, né, toda a escultura aqui do chão da base sugere que ele está numa caverna. Então a gente tem aqui essas estalactites, não estalagmites, né? Essa de baixo aqui. Tem alguns musgos muito legais. E o monstro, assim, realmente é gigante. Inclusive eu tive que diminuir ele um pouquinho, porque, se não me engano, no jogo ele é ainda maior. Mas ficaria absurdamente grande, né, para a base. Então a gente tem que ter essa noção aí para fazer uma coisa que é legal, mas não extrapole muito o tamanho. E eu sempre tento nas minhas estátuas, né, quando eu estou criando o design da peça, em pensar numa história, né? Como eu disse, o Geralt acabou de matar o monstro aqui e está cortando a cabeça dele. Então a gente vê aqui que ele está numa mão segurando a faca, né? Tá até um sanguinho escorrendo aqui. O monstro tem várias flechas que sugerem que o Geralt, no meio da batalha aí, jogou umas flechas no bicho, no olho dele e tudo mais. E tá cortando a cabeça como se fosse para levar, né? Para conseguir alguma recompensa, ou algo do tipo. Essa parte de baixo que para mim é bem importante, assim, eu gosto muito, porque eu tive que criar, né, inventar o design dessa peça aqui, que é como se fosse uma moldura da peça, né? Várias estátuas, inclusive a XM mesmo, nunca colocam isso aqui. Eles fazem o chão da peça, né, no caso que seria a caverna, sendo o final da estátua. Então seria só uma pedra redonda. Mas a Prime One, a Sideshow e até eu, assim, gosto muito de colocar esse acabamento embaixo da base. Eu acho que é uma moldura, assim, que dá uma sofisticação. Assim, eu acho que é mais bonita a estátua. Mas enfim, eu tive que criar isso aqui e, de novo, ia ser exatamente essa moldura para todos os personagens. Então eu tive que pensar num design que combinasse com o universo do Witcher e que fosse bem versátil, né? Que a gente conseguisse encaixar outros personagens aqui. Então, eu procurei várias referências de coisas medievais, até Warcraft, essas coisas assim, e cheguei nesse design aqui. Então a gente vê que como se fossem duas partes de metal, nessa parte de cima e de baixo. A parte do meio é de uma madeira meio curva, né, sugerindo alguma coisa de navio, assim, de barco. Tem alguns preguinhos aqui, ó, se a gente vê na base, que eles são no formato meio quadrado, né, que é uma relação com esses espinhos que o Geralt tem na luva dele. Então, eu tentei ver o personagem e pegar pequenos elementos para encaixar na base. Você vai ver mais alguns em seguida. Além disso, tem algumas tiras de couro, né, amarradas por esses anéis de metal, que eu não preciso nem te falar, né, eu mostrei no começo aqui, é uma referência à própria armadura do Geralt, né, que ele tem várias tiras de couro com esses anéis. Aqui também, ó, se a gente vê aqui bem próximo do símbolo, ele tem um gancho segurando essa tira de couro aqui. Esse gancho é uma outra referência ao Geralt, né? Aqui do lado dele, deixa eu ver, aqui ó, ele carrega no cinto dele esse gancho, que é o que ele usa para pegar a cabeça dos bichos, né? Então ele derrota o monstro, pega esse gancho aí, finca a cabeça do monstro, coloca na bunda do cavalo dele lá, pendurado na bunda do cavalo dele, e leva para a cidade lá para conseguir essas recompensas, né? Então, de novo, coloquei o gancho aqui na base, outra referência ao Geralt. E se a gente olhar também, vou até tirar aqui esse anelzinho, para ficar mais fácil de ver. Se a gente vê que também, do lado aqui do símbolo, ele tem 4 runas, que são as runas que ele usa para fazer magia, né? Eu admito que faz muito tempo que eu fiz essa estátua, eu não lembro exatamente o que significam cada uma delas, mas são runas que a gente vê no jogo, né? Parece uns triângulos assim, então eu encaixei ali como se tivesse sido gravado na madeira. Outra referência aí ao personagem. E por último aqui, a gente tem o símbolo do lobo, né? Que é
o colar que ele usa, né, o medalhão aí da guild dele, que é esse lobo que é bem icônico, que inclusive é o símbolo, né, do jogo, assim, da capa e tudo mais. Então, a gente decidiu usar o lobo e eu criei esse escudo aqui só para encaixar a mesma moldura. Mas aí, de novo, como essa base ia ser usada em outros personagens, a gente pensou numa coisa que seria fácil de trocar. Então, que no caso, os outros personagens têm essa mesma ideia do símbolo na frente, mas cada um tem um símbolo diferente. Por exemplo, a Ciri, se não me engano, em vez do lobo, aqui ela tem um medalhão do gato. A Yennefer, ela tem um medalhão também redondo, assim, que ela usa. A Triss, a mesma coisa. O Eredin é como se fosse a máscara dele de caveira. Então a gente criou uma base bem interessante que a gente conseguiria manter igual, mas colocar um detalhe diferente para cada estátua. Falando em relação ao monstro aqui, como eu disse, eu já tinha os arquivos dele, mas mesmo assim eu tive que adicionar vários detalhes a mais, né? Então, vários arranhões, eu adicionei mais textura no chifre dele, a pele dele no arquivo do ZBrush que eu recebi era bem lisinha, então eu adicionei uma textura assim para deixar a pele dele mais áspera. Trabalhei bastante nos dentes e tive que esculpir esse pelo que ele tem do lado, né? Como se fosse uma barba. Esse bicho parece um bode, né? Gigante. Então ele tem essa barbinha aqui. E no jogo, né, todo pelo, né, para quem já fez personagens para jogos sabe, que a grande maioria, pelo menos, dos pelos são criadas com alfa, né? Simplesmente um plano, né, uma coisa sem volume, com uma textura e transparência. Então isso não funciona de jeito nenhum para impressão 3D. Todo pelo, né, cabelo na impressão 3D a gente tem que esculpir de maneira bem sólida. Então tá um monstro aqui derrotado, abatido. Aqui na base também a gente consegue ver vários detalhes, além das pedras e tudo mais. Aqui do lado tem uma pocinha de sangue com uma caveirinha dentro. Aqui atrás também tem uma caveirinha. Então eu quis dar essa ideia de que o Geralt entrou numa caverna que tem um bicho lá que mata geral. Então tá cheio de corpos lá, ossos e tal, e o Geraldão foi lá e resolveu o problema. E aqui atrás também a gente vê, né, que o Geralt cortou a cabeça do bicho e a gente vê toda a musculatura, né, a vértebra aqui da coluna do bicho, a garganta. Então é uma coisa bem gore mesmo. Até para fazer essa parte de trás, eu pesquisei, assim, infelizmente, né, eu tive que pesquisar fotos de, sei lá, de animais, né, boi, vaca, assim, sem cabeça, para ver mais ou menos como funciona, como é o visual dessa parte de dentro do pescoço de um animal desse. É foda, assim, às vezes a gente tem que olhar algumas coisas, né, desagradáveis para entender como funciona a anatomia e tudo mais, para conseguir fazer uma boa escultura. Mas tá aí, bem gore, bem nojento, né? Depois eu vou falar um pouco mais da pintura, mas ficou um resultado bem legal. Mas de frente a gente não ia acabar nem vendo, né? Então se você não quiser ver nada nojento, só ficar vendo o Geralt de frente. Então agora eu vou falar sobre vou focar aqui no Geralt e analisar um pouco da escultura dele. Bom, ele tá numa pose que eu acho que é bem legal, assim, que tá entre uma pose museu, né, que o personagem está só parado ali, em pé, tá entre essa pose e uma pose bem dinâmica. Então acho que a gente até usou uma referência do Karl Kopinski, se não me engano, que ele fez um Geralt que tá numa pose parecida com essa, assim, só que pisando no chão mesmo. Então a gente escolheu essa pose, né, não tão dinâmica, mas nem tão estática, que eu acho que apresentou muito bem o personagem, assim, ele tá bem B10, né? Como eu disse, ele acabou de derrotar aqui o monstro, tá segurando a faquinha dele, e do outro lado aqui, meu amigo estava até falando que essa espada aqui é a de prata, né? Essa aqui é a de metal. Não, pera, de aço, né? De aço. Isso. Uma espada de aço aqui e essa espada de prata. E até uma sugestão também de que ele acabou de derrotar um monstro, mas apareceu algum outro bicho. O bicho tá vindo ali, algum monstro, sei lá, qualquer coisa. Então ele já tá em alerta aqui. Ele tava cortando a cabeça do bicho, já pegou a espada e tá pronto para outra briga, né? Como eu disse, eu recebi os arquivos do Geralt, mas várias coisas eu tive que refazer ou refinar, detalhar mais, começando pela perna dele, né, essa calça. Quando eu posei o Geralt, eu perdi totalmente a definição, os detalhes da escultura. É até uma coisa que muitos alunos me perguntam, né? Ah, mas você faz a escultura direto na pose ou você detalha tudo primeiro numa pose neutra e depois coloca a pose? Então, esse aqui é um ótimo exemplo.
Na pose neutra, né, na T-pose, que a gente chama quando o personagem está assim, a calça dele estava perfeita, toda detalhada, bonitona. Mas quando eu fui colocá-lo na pose e colocar algumas dobras e tudo mais, eu perdi tudo isso. Então, eu falo com meus alunos, cara, se você vai fazer uma roupa que vai se deformar muito, detalhe ela só depois da pose. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a calça na pose e vi que estava tudo errado, aí eu tive que refazer tudo do zero. Então, eu esculpi as dobras, fiz todas essas costuras, uma a uma, para ficar 100% assim. Também, né, tive que trabalhar bastante aqui nas dobras do couro, aqui da bota dele e tudo mais. Adicionei bastante textura, né? Então essa é uma estátua que a gente tenta ser um pouco mais realista. Então praticamente ela toda tem texturas, né? A bota tem uma texturinha de couro bem leve, aqui também tem couro, que inclusive parece couro de verdade em algumas peças. A calça dele tem uma textura de um tecido assim bem grosso, né? E aqui vindo para a parte do torso, a gente tem essa cota de malha aqui que é incrível. Ela parece muito metal, assim, um metal bem enferrujado. Inclusive dá a sensação, se eu passar a mão assim, vai sair ferrugem no meu dedo, dá até medo de pegar um tétano aqui. Foi bastante desafiador, né, fazer essa cota de malha de um jeito que funcionasse para impressão 3D, porque não é só colocar um tanto de anéisinhos lá, né, tem que estar tudo sólido. Então deu bastante trabalho fazer isso aqui. Aqui também, né, que a cota de malha aqui está toda dobrada, né, eu tive que dar essa sugestão de que é uma coisa bem maleável. Deixa eu ver o que mais. Aqui também, né, ele tem o símbolo lá do medalhão dele do lobo, e ele tem uma correntinha muito fina, né? Só que essa corrente, se ela fosse solta, né, com os espaços vazios, não funcionaria bem. Então eu tive que fazer um brush na época que ele já insere uma corrente de maneira sólida, né, meio que atravessando o corpo do Geralt para garantir que fosse tudo funcionar bem. Ele tem vários lacinhos assim ao longo da armadura, né? Aqui nos cotovelos, aqui assim. Isso aqui foram todas peças separadas. Inclusive a Prime One fez um material, mas meio que nem tá flexível não, tá bem duro. Então tem que tomar cuidado, porque se eu esbarrar aqui vai quebrar. Mas isso aqui já vem tudo junto na estátua, bem legal. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da parte de trás, ó. Então aqui ele tem esse crossbow dele, que foi bem divertido de fazer, assim, de pensar. Essa engenharia das costas aqui foi bastante desafiadora para mim, mas deu tudo certo, né? Então tem esse crossbow, essa bainha aqui da espada de prata dele, e essa espada aqui, que é um pouco maior e muito legal, assim, tudo muito detalhado, muito realista. E agora falando dessa espada aqui de prata que ele está usando, né? Ela é extremamente detalhada, que a gente vê no cabo, assim, são dois lobos, né? Fazendo como se fossem umas cobras, assim, né? Enrolados. E aqui na lâmina tem várias escrituras, né? Que inclusive no jogo elas ficam um pouco acesas. Isso que deu bastante trabalho, eu tive que pegar a textura mesmo que foi utilizada no jogo, eu tive que levar para o Photoshop, pintar por cima cada uma dessas texturas, aplicar nos ZBrush e tudo mais, para funcionar bem na escultura. Então isso aqui não é apenas pintado não, tem um relevozinho assim, negativo, né? Ele é meio afundado, tanto aqui nessa parte aqui da espada, quanto na lâmina dela. Deu bastante trabalho, mas foi um detalhe que eu acho que valeu muito a pena fazer. E aqui, falando sobre espada, tem um ponto muito importante, assim, muito interessante sobre essa estátua. A espada do Geralt é feita de madeira de verdade. Então, até se eu mexer aqui nela, ó, ela faz até um barulhinho, assim, não sei se vai dar pra ouvir. É diferente, né? Eu falei madeira, né? Vocês viram, eu só tô testando aí pra ver se vocês estão atentos, hein? Esse era o easter egg aí do vídeo. A Polystone realmente parece uma pedra, se eu pegar ela assim, ela quebra, mas a espada aqui não, ela é bem resistente. Inclusive até perigosa, assim, é bem pontuda mesmo. Dá pra fazer um estrago com essa espadinha dele. E por que a Prime One fez essa espada de metal? Bom, são dois principais motivos. O primeiro é por questão estética mesmo, né? Já que é uma espada de metal, se você usar um material de verdade, que é o metal aqui, ela fica ainda mais realista, né? Você não precisa de ficar mascarando tanto com a pintura. O próprio metal ali já vai ter um visual realista. Porém, o principal motivo é que, por ser muito fina e muito longa, né, muito afiada, se essa espada não fosse de metal, ela teria muitos problemas. Como eu disse, se ela fosse de Polystone, ela quebraria muito fácil. Se eu fizesse aqui, ela ia quebrar. E o Polystone tem outra característica também, essa resina, né?
se exposto ao calor durante muito tempo, e calor que eu falo não precisa ser uma sauna nem nada muito quente não. É um país quente como o Brasil, com o tempo essa espada aqui, apenas com o peso dela, ia começar a entortar, ia ceder, e daqui a pouco a espada do Geraldão ia estar toda murcha aqui, ia ficar muito feio, né? Então, para objetos muito finos assim, as empresas geralmente utilizam um material diferente. No caso aqui usou metal, porque aí vai durar realmente para sempre. E ela está bem retinha mesmo. Outras peças que são feitas de metal são aquelas flechas, né? Aqui do monstro. Eu mesmo já esbarrei em algumas delas sem querer, então elas são até pesadinhas, né? Se isso aqui fosse de polystone, de plástico, ou qualquer outro material, já tinha quebrado há muito tempo. Então o metal, assim, a empresa acaba gastando mais dinheiro na produção, mas compensa, porque a estátua fica muito mais resistente. Já essas partes de trás aqui não são de madeira não, tô brincando, não são de metal não, são de polystone mesmo, tanto é que, na verdade até parece um pouco esse material aqui, não, acho que não é polystone não, eu acho que esse material da frente aqui que é como se fosse um plástico, né, um pouco mais flexível, né, por ser uma peça muito fina. Agora falando sobre a cabeça do Geralt, essa estátua eu acho incrível realmente o rosto, é muito legal. É um ótimo exemplo, como artista 3D, de que às vezes a gente tem que forçar um pouco a textura no 3D para que depois da impressão 3D e tudo mais fique legal. Porque o rosto do Geralt no ZBrush, quando eu estava trabalhando nele, parecia uma mexerica, assim, os poros estavam super marcados, as rugas também muito marcadas, assim, parecia que ele era bem velho, mas agora impresso aqui, pintado, ficou sensacional, realmente impressionante. Só que, como eu falei, né, todo pelo no jogo era feito com planos, né, com alfa, textura e tudo mais, o que não funciona na impressão 3D. Então aqui, além de trabalhar no rosto, adicionar alguns detalhes, reforçar outros, adicionar expressão nele, eu tive que esculpir todo o cabelo e toda a barba. A barba realmente eu fiz manualmente, né, acho com o standard brush ali, fio a fio, que eu acho que deu um resultado muito legal. Já o cabelo foi a primeira vez que eu testei uma técnica diferente. Em vez de esculpir manualmente, como eu ensino para os meus alunos, eu utilizei um curve tube, né? Não curve tube não, era uma curva que a gente tinha criado no ZBrush. Inclusive o Bernardo Cruzeiro estava trabalhando comigo na época, foi ele que criou esse brush que a gente chamou de churros. Era tipo o formato de um churros mesmo, assim, com os fios já desenhados, né? Que a gente posicionava na cabeça do personagem e ia duplicando, modificando. Então esse cabelo aqui foi um pouco diferente. Eu coloquei uma mesh, depois fui duplicando, posicionando, aqui embaixo também. O que pode até dar um resultado legal, né? Eu gosto do cabelo dele. Talvez um pouco mais rápido de fazer, mas hoje eu acho que fica um pouco artificial, assim. Não que o cabelo de Geralt pareça artificial, mas hoje eu teria feito o cabelo dele esculpido manualmente mesmo, como eu tenho feito atualmente. Eu acho que fica uma coisa mais artística, assim, mais orgânica. Mas enfim, o cabelo dele é muito legal, o rosto é incrível. E eu acho que sobre a escultura é isso que eu tenho para dizer. Realmente é uma estátua que, se você ver ao vivo, é indescritível, é realmente muito legal mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho da pintura, né? Analisar aqui rapidinho a pintura. Como sempre, a Prime One dispensa comentários, né? Manda muito bem. Toda a base é super bem feita. O couro, né, tem um leve brilho que parece couro. O metal parece muito metal, né? Parece um metal sujo, que vai sujar a mão. Tudo bem envelhecido. O monstro também é super bem pintado. Apesar de que até a minha esposa, a Márcia, ela fala que ela não gosta muito dessa base, porque parece que ou foi culpa minha por ter subestimado a impressão 3D, né? Não ter colocado tantos detalhes no bichão aqui, ou realmente eles, por ser uma peça muito grande, eles podem sim ter utilizado uma impressora 3D com uma resolução menor. A gente nota que o Geralt tem detalhes mais finos, né? Ele é mais nítido, assim. O monstro já é um pouco mais liso. Mas isso não atrapalha o visual da estátua, não. Mas enfim, o monstro aqui é super bem pintado. A gente vê várias marcas de sangue aqui nele, ó, aqui no rosto. Onde tem os cortes nele aqui, ó, o Geraldão deu umas espadadas na cabeça dele aqui. A gente vê que por baixo ali tem um sangue que é molhado, né? Ele realmente brilha, o que deixa o visual incrível. A base aqui também, né? O chão da base é muito legal. Tem uma pintura
de pedra, só que ele tem vários musgos, que eu não sei exatamente a técnica que eles utilizaram, mas não é pintura. Dá a sensação de que é um pozinho que eles jogam, como se fosse um musgo falso, sabe? Como se eles tivessem passado um spray de algum produto que fica meio em alto relevo. E ele fica muito fosco, o que dá um visual bem legal, assim, realmente parece um musgo de verdade. Aqui atrás, né, como eu tinha mostrado, a parte mais gore aqui é bem nojenta, bem molhada, assim, realmente parece que acabou de cortar o bicho ali, ele ainda tá fresco, né? E aqui do lado, né, outra coisa, um detalhe legal que eu pensei, é que matou o bicho lá, o sangue está escorrendo, né? Então a gente vê que por dentro da base, o sangue vai escorrendo até aqui na frente, onde formou-se uma pocinha de sangue, né? Tem aquela caveirinha que eu falei, e tem uma poça de sangue ali bem grande, que também tem um efeito muito legal de molhado, assim. Parece que eles jogaram por cima uma camada fininha de resina, então ficou parecendo realmente um líquido, parece eu enfiar o dedo aqui e vou molhar o dedo. Muito legal. Em relação ao Geralt, o mesmo esquema, né? A pintura sensacional, cada detalhe é super bem pintado, botinha toda envelhecida, metal aqui também enferrujado, muito legal. É impressionante aqui na calça dele, por exemplo, e em outras partes também, que a Prime One, em vez de pintar tudo da mesma cor, eles pintaram também cada uma das linhas da costura de uma cor mais clara. Então é provável que alguém lá na fábrica foi com um pincel fininho, cada linha, uma por uma, pintando toda a calça. O que deve ter dado um trabalhão, né? Coitado de quem fez isso. Aqui a luva também super bem feita, a faquinha a gente vê que ela está toda suja de sangue, e o sangue está pingando que também tem o mesmo aspecto de molhado do restante da estátua. A cota de malha, como eu falei, parece que é metal enferrujado, impressionante. E o legal é que eles pintaram entre os anéis da cota de malha de uma cor bem escura, né? O que dá esse contraste, assim, fica realmente saltado os detalhes. É muito legal. A pintura como um todo aqui no Geralt é impressionante. E falando da cabeça dele aqui, é super bem pintada. Os olhos são impressionantes, né? Ele tem aquele olho meio de gato, assim, que é amarelo com a íris mais pontuda, realmente como um gato. Muito legal mesmo. E, de novo, né, bem padrão da Prime One isso, no rosto eles utilizaram uma resina translúcida. Até que eu tô vendo ele contra a luz, consigo ver que a luz atravessa um pouco no nariz dele, imitando realmente o material da pele humana, o que deixa a cabeça bem mais realista. O olho também tem aquele brilho, né, para parecer que ele está molhado, e realmente parece que ele está olhando no fundo da sua alma. Muito legal mesmo, é uma estátua que até hoje eu fico babando nela. Tenho muito orgulho de ter essa peça. E por último aqui vou mostrar a segunda cabeça dele, né? Como eu disse, essa aqui é a cabeça da versão regular, que é a que eu gosto mais. Mas deixa eu tirar ela aqui. Ele tem também essa outra cabeça. Ela não foi feita por mim. O Nilo Samir, né, que é amigo meu que trabalhou na Prime One há muito tempo também, que foi responsável por esculpir essa cabeça. Porque eu acho que quando eu tinha acabado o Geralt, a Prime decidiu colocar essa segunda cabeça, só que eu já estava em outro projeto, então eles pediram para ele fazer essa aqui. E a diferença é que nessa cabeça ele está sem barba, rostinho liso, parecendo um bebê, uma bunda de bebê, tá com um sorrisinho meio maroto, né? Enquanto nessa cabeça aqui ele tá com a cara mais nervosa, esse aqui tá com um sorrisinho meio maroto. E o cabelo dele também é raspado dos lados. Ele tá mais hipster aqui, né? Raspou aqui do lado, colocou só um rabinho de cavalo. E é isso. Deixa eu colocar aqui para você ver como fica. É uma cabeça muito legal também, eu acho que é super bem feita, mas eu acho que essa aqui representa mais o Geralt, sabe? Um cara mais sujo, barba grande, assim, eu acho que é mais icônica. Essa é mais B10. Mas, de qualquer jeito, é legal ter duas opções, né? Quando eu enjoar desse rosto dele, eu posso sempre colocar essa segunda cabeça. Então, esse aqui é o Geralt, né? O meu querido Geraldão. Uma estátua que eu gosto muito de ter, tenho bastante orgulho de ter trabalhado nela. É um universo que eu acho incrível, tem um visual muito legal. E realmente, qualquer um que vê essa peça aqui se apaixona, porque realmente é muito bacana mesmo.
é uma das favoritas que eu tenho da minha coleção, né? Inclusive as peças pessoais que eu fiz. Inclusive tem um fato engraçado, né? Que eu trabalhei também no Henry Cavill, né? Como Superman. Eu fiz aquela estátua da Prime One, que é o Superman na escala 1:2. Então eu tenho o Geralt, né? Fiz o likeness do Henry Cavill. Aí quando surgiu a série do Netflix, o pessoal ficou falando para eu pegar o rosto do Henry Cavill, colocar na cabeça do Geralt, imprimir e fazer uma cabeça assim do Witcher da série, né? Seria bem legal, mas infelizmente por questão de contrato, de ética profissional, eu não poderia fazer isso. Mas se eu for esculpir um dia do zero, né? Quem sabe eu faço uma cabeça extra para esse Geralt. Mas enfim, chegamos aqui ao final do unboxing. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ser notificado sempre que rolar um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não assistiu os outros unboxings, corre lá, tem unboxing da XM, outros da Prime, muita coisa legal. E, muito importante, deixe seu comentário aqui embaixo. Fale aí o que você achou desse vídeo, o que você achou da estátua, dê seu feedback, dê ideias para os próximos vídeos, né? Quanto mais a gente interagir, quanto mais vocês comentarem, melhor esse canal vai se tornar. E é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Valeu!